Olá, bom dia. Eu sou José Leonardo e, juntamente com a Eduardo Yamamoto e o Gabriel Henrique, iremos apresentar um dos exemplos 3D disponibilizado no site do Matchwork. O exemplo que vamos apresentar é sobre o sistema planetário. Vai ser uma visualização dinâmica dos 4 primeiros planetas do sistema solar: a Lua orbitando a Terra e o Sol girando. O modelo usa as propriedades reais dos corpos espaciais, porém, o tamanho e a distância vai ser relativa para facilitar na visualização dos planetas e do exemplo. Antes de darmos o exemplo na prática, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do sistema solar. O sistema solar ele é um conjunto formado por 8 planetas e outros corpos celestes que orbitam o Sol, a sua principal estrela. Está localizado na Via Láctea, uma das galáxias que formam o universo. São planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora, uma explicação teórica sobre a dinâmica do Sistema Solar, ela é definida em basicamente duas leis muito importantes, né? A lei de Kepler e a lei de Newton. A lei de Kepler, ela são 3 leis. A primeira diz que a órbita de cada planeta relativa ao Sol é uma elipse, com o Sol em um dos focos. A segunda lei, ela diz respeito ao raio do vetor, que une o planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei é o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Essa lei, ela define sobre a rotação dos planetas em torno do Sol. E a próxima lei que a gente vai falar é sobre a lei da gravitação universal. Ela estabelece que, se dois corpos possuem massa, eles sofrem ação de uma forma atrativa, proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Aqui vamos falar um pouco sobre as leis de Newton, muito bem conhecida. A primeira diz respeito ao corpo massivo de natureza, possui a tendência de se manter no seu estado inicial, qual seja o repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei é a lei fundamental da dinâmica. A aceleração do corpo rígido está de acordo em direção e sentido com o vetor força. Aqui temos a fórmula, né, que força é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei diz: quando dois corpos interagem trocando força, toda ação corresponde a uma reação. Essas são as leis que definem a interação dos planetas que giram em torno do Sol. Agora, vamos falar um pouco sobre o conceito na prática, usando o Simulink. Existem vários pontos de vista definidos na cena virtual, tanto estático como ligados a uma observação na Terra. Os corpos dos planetas não são visualizados como esferas perfeitas, vocês vão ver mais para frente, e este modelo foi simplificado, usando a primitiva gráfica VRML Sphere, que é renderizada dessa forma. Aí, se a gente quiser uma qualidade mais realística e algo mais próximo ao real, existe um software mais complexo, só que esse não vai ser o caso. A gente vai querer apresentar algo mais simples para ter um entendimento de como funciona o sistema planetário usando o Simulink 3D. Agora, com o Gabriel, vamos estudar um pouco na prática e ver como que acontece isso. Bom, pessoal, vou falar um pouco agora então sobre a aplicação que a gente escolheu, o Simulink, como foi bem apresentado aí pelo José Leonardo. Então, basicamente, nós temos nessa simulação do sistema solar 4 blocos principais que realizam o controle da simulação. E será esmiuçado cada um desses blocos, tá? Então, a gente tem o primeiro bloco aí que é relacionado às constantes, né? O segundo bloco, que é a caracterização das órbitas. O terceiro bloco, que está relacionado ao movimento de translação da Lua com a Terra. E o quarto bloco, que é a representação gráfica dos planetas. Tá? Então, o primeiro bloco, que é o de constantes, nós temos aí a definição do peso dos planetas, a definição da velocidade inicial e a definição da posição relativa da Terra, relativa à Terra. Né? Então, nós temos aí que o peso também é
é relacionado com o peso da Terra, né? O peso relativo da Terra. Então, a gente tem ali a massa do Sol, que é o primeiro. A velocidade inicial também, o Sol é o primeiro, né? Com zero. E a posição inicial, iniciando no Sol, que é o ponto zero. E na Terra ali é o ponto 1. Essas são as constantes. O segundo bloco, que é o bloco mais importante, que contém a caracterização das órbitas, é aqui que é feito, então, o equacionamento para a caracterização da aceleração da gravidade de cada um desses planetas. Né? Então, nós temos aí como critérios de entrada a posição de cada um deles, no eixo X, Y e Z, e também a massa desses corpos. Né? Como saída desse bloco, né, que é o bloco cinza, a gente tem aí a gravidade também no eixo X, no eixo Y e também no eixo Z. A aceleração da gravidade, né, a integral simples dessa aceleração, nós temos então a velocidade dos corpos, e com uma integral simples da velocidade, nós temos aí a posição de cada um desses corpos. Tá? Essa posição, ela alimenta de novo esse bloco no equacionamento. Adentrando nesse bloco, nós temos então aí todas as entradas, x, y, z. Nós temos aí a diferença da posição inicial com a posição final de cada uma dessas posições. Um ganho simples, matricial logo após a entrada. Depois nós temos então essa diferença, isso vai resultar na distância de cada um desses eixos, né? Então a gente tem a distância x, distância y e distância z. Elas são elevadas ao módulo ao quadrado, são somadas, tirada a raiz quadrada. E aí nós temos então a distância cruzada desses planetas, né? A distância ela vai para o denominador, como na fórmula ali, né? A fórmula é igual a menos a constante da gravidade vezes a massa dividido pelas distâncias. Né? Então, isso vai no denominador, por isso que ela está chegando ali no sinal de dividido, né? E ali na parte de cima a gente tem o peso, então, que é a massa, né, dos corpos, vezes uma constante, e essa constante é a constante gravitacional. E com isso a gente tem, então, a gravidade de cada um desses planetas. Tá? Ainda nesse segundo bloco, então a gente tem que todas essas saídas, essas posições x, y, z, elas vão para cada um desses planetas. Né? Então a gente vai para o Sol, depois a gente vai para a Lua, para o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então a saída de cada um desses blocos, a saída de cada um desses blocos, né? Sol, da Lua, Mercúrio e por aí vai, eles são relacionados aí tanto a posição e também com a velocidade, tá? O terceiro aqui, que é a distância, a escala de distância da Lua, a gente tem aqui uma escala de 40%, porque ela acompanha o movimento de translação da Terra. Né? Então, essa entrada em 2 é justamente a mesma informação que está sendo passada para a Terra. Dentro desse bloco, a gente tem um bloco bem simples. Então, a gente tem só uma diferença das duas entradas. A entrada 1 e a entrada 2. E a gente tem, então, um fator de escala, né? Que é justamente aquele valor ali, 40, né? 40%. E esses valores são somados e isso gera a saída 1, que é justamente o movimento de translação da Lua. A gente tem aqui, então, por último, né, o último bloco, que é a representação gráfica. Então, a gente tem aqui uma print da representação da Terra e uma representação também do sistema solar, um todo. Por fim, a gente tem aqui uma simulação, né, que foi gravada. Então, a gente tem aqui a execução, tem é possível ver, então, o movimento de translação e o movimento de rotação de cada um desses planetas. Bom, essa foi a bibliografia e esse foi o trabalho, pessoal. Obrigado.